Pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. No empate sem gols contra o Atlético Nacional, nesta terça-feira, Lucas Moura voltou a ganhar espaço no São Paulo. Mesmo sentindo alguns incômodos físicos, o camisa 7 destacou que sua recuperação segue em progresso após a lesão que o afastou dos gramados por mais de 3 meses. Entrando aos 16 minutos do segundo tempo, o meia-atacante comentou que conviver com dores faz parte da rotina de quem atua em alto nível. Ainda sem o ritmo ideal, Lucas afirmou estar confiante de que, em breve, terá condições de iniciar uma partida entre os titulares. Lucas Moura abriu o jogo sobre as condições físicas após o confronto da Libertadores. Ainda sinto algumas dores, mas é normal para todo atleta, ainda mais depois de muito tempo parado. Normal sentir alguma coisa, futebol de alto nível é assim. Exigência máxima. Então, normal doer um pouquinho, mas o importante é que estou conseguindo correr, estou conseguindo performar, estou conseguindo entregar o que eu quero, agora falta ritmo mesmo, completou o jogador do tricolor paulista. O São Paulo adota cautela no retorno de Lucas Moura, aumentando gradualmente seu tempo em campo. A ideia é que o jogador ganhe ritmo de forma progressiva, especialmente em partidas de alta exigência, como as de mata-mata da Conmebol Libertadores. O São Paulo terá novo compromisso no sábado, diante do Sport no Recife, pela 50ª rodada do Brasileirão. Questionado sobre a possibilidade de atuar, Lucas preferiu não confirmar presença e também manteve mistério quanto a uma eventual titularidade no duelo de volta das oitavas da Libertadores. Tem um jogo no final de semana antes e vamos ver o que o professor está planejando. A tendência é ir aumentando os minutos até poder começar como titular. E a gente vai começar afirmou falando Lucas do Moura, jogo do meia do São Paulo. Agora vamos a mais um 0 a 0 vídeo. para Não esqueça de deixar o like. contra o Atlético Nacional. O jogo aconteceu lá na Colômbia. Você tem uma ideia, São Paulo teve 2 pênaltis que foram desperdiçados pelo rival. O primeiro deles você vai ver o Cordona cobrando, ele mandou para fora. E ele bateu o segundo também, a toque de mão do Ferrarese, aí o Cordona mandando para fora. Ainda teve 2 bolas na trave a favor do Atlético Nacional. O 0 a 0 ficou de bom tamanho para a equipe do São Paulo. Olha só, a primeira bola na trave, Rafael ficou olhando, tirou com a vontade, conseguiu dar um tapinha na bola. Atlético Nacional, a segunda vez que acertou a trave do São Paulo. Uma noite que podemos dizer que o time brasileiro teve muita sorte. O Ferrarese agora faz o segundo pênalti. Primeiro a bola bateu na mão e agora ele derrubou o atacante. Quem cobrou? Ele de novo, Cardona. Só que dessa vez o Rafael defendeu. O São Paulo achou esse resultado. Vai resolver agora aqui no Morumbi a sua classificação. Olha a falta em cima. Rapaz, que chegada. Desnecessário, hein? Enzo Fernandes poderia ter recebido um vermelhinho, ficou barato, hein? Tá aí o São Paulo 0 a 0 na sua estreia nas oitavas de final da Libertadores. O Fortaleza também começou a disputa dessa fase com 0 a 0, empatou em casa com o Vélez Sarsfield. Vamos dar uma olhada aqui nos melhores momentos do jogo? A decisão ficou para a semana que vem, lá na Argentina. Renato Paiva aí. O Silvio Santos vai falar, para ser campeão não precisa só jogar bem, precisa ter sorte também. Nesse caso, a sorte é o nome da trave. O que os São Paulinos mais céticos estão reclamando estão pensando é que, será que não gastou a sorte toda de uma vez só? Eu ontem, assistindo ao jogo, viu, Arnaldo, falei pro Tirone assim que entrei no estúdio aqui. Parabéns, sorte de campeão. Ontem foi sinal, eu tô achando que esse ano vai tricolor. Fala aí, Arnaldo. Tá vendo que é muito cedo, né? Oitavas, sorte nas oitavas, ela não garante muita coisa ainda não. É isso, era bom ter essa sorte na semi, aí ficava... Não, a gente poderia estar aqui, tranquilamente, falando de um Atlético Nacional 3, São Paulo 0. Sim, isso mesmo, exatamente. Poderia. O José Roberto discorda disso aí, porque ele fala, tirando as 2 bolas na trave, vai vendo o que ele está tirando, tirando as 2 bolas na trave e os 2 pênaltis... Nada mais aconteceu. Sendo um duvidoso... É uma falácia falar que foi um massacre. Pô, um jogo que o time perde 2 pênaltis e 2 bolas na trave, só isso já configura um massacre, mas enfim. E o Léo Assis TV fala que esse empate caiu do céu para o São Paulo, mas nesse ritmo não irá muito longe. Precisa jogar mais, precisa jogar bem mais. Estamos voltando, hein?
Estamos de volta com o All News aqui na sua TV e vamos em frente para falar do São Paulo. Os dois, né? O São Paulo também, e São Paulo, tanto o São Paulo quanto o Fortaleza, não saíram do 0-0. Vamos ver quais foram os resultados dos jogos das competições sul-americanas ontem. Tivemos Fortaleza 0, Vélez Sarsfield 0, péssimo resultado para Fortaleza em casa. Teve um jogador expulso. Vamos combinar que o Fortaleza também... Nossa, tá esse jogo, o primeiro tempo foi de doer. Nossa senhora, que jogo ruim. Tem outras preocupações do Fortaleza, né? Está na zona de rebaixamento, está numa situação difícil no Brasileiro. Atlético Nacional 0, São Paulo 0, vamos falar bastante disso. Penharol 1, Racing 0. É 1-0 ali, né? Não é fácil você voltar para casa e ter que vencer por 2 gols, né? Então não ficou tão ruim, não. Hoje tem Cerro Porteño Estudiantes e tem Flamengo Internacional, às 21h30. Amanhã tem Botafogo e LDU, Libertad e River Plate e Universitário contra o Palmeiras. Isso na quinta-feira. Na Sul-Americana, tivemos o seguinte: Once Caldas 1, Huracan 0. América de Cali 1, Fluminense 2. Grande resultado do Fluminense, estava 2-0 para o Fluminense. Grande resultado do Fluminense, que poupou no Brasileiro para estar focado na Sul-Americana. Tivemos Independiente Del Valle 1, Muxuque Runa, a sensação do campeonato 0. É pouco, hein? Muxuque Runa em casa, o poder da casa. Hoje tem Bolívar e Cienciano, Alianza Lima e Universidade Católica do Equador e Universidade de Chile contra o Independiente. Amanhã tem Atlético Mineiro contra o Godoy Cruz e o Central Córdoba encara o Lanús. Esses são os confrontos da Sul-Americana. Bom, falar do São Paulo. São Paulo resistiu a 2 pênaltis, como a gente falou, a 2 bolas na trave e conseguiu, um empate em 0-0 na Colômbia. 2 pênaltis perdidos pelo Cardona, aquele cara que jogou no Boca e tudo mais. Curioso, né, que o cara perde 2 pênaltis e foi aplaudido pela torcida quando saiu, né? Saiu meio chorando e tudo mais. E aí teve essas 2 bolas na trave, 19 finalizações dos colombianos contra apenas 5 do São Paulo. Ah, mas só uma foi no gol. Tanto faz, gente. Foi né? Sim. Vamos combinar que... Não, quem tem que estar bravo são os colombianos. O São Paulino não tem que se apoiar nisso, não. Os caras de lá que tem que estar bravos. E agora o São Paulo precisa de uma vitória simples, 1-0 em casa, na próxima terça no Morumbi, para ir às quartas de final. Arnaldo, vamos lá. Aquela história, falamos já, o resultado foi excelente, né? Se o cara que estava em coma e saiu do coma hoje de manhã e falou, opa, 0-0 lá, tá ótimo. Exato. Mas o desenho do jogo não foi bem isso não, né? Não foi, Tironi. Acho que o São Paulo do Crespo não passou um sufoco desse nem contra o Flamengo na estreia, quando perdeu por 2-0, né? Aquele jogo do Maracanã. O jogo de ontem, com esse roteiro dantesco, ele fez o São Paulo lembrar de algumas passagens históricas, né, de outros tempos, envolvendo outros jogadores, diante de tantas circunstâncias especiais, né? Por exemplo, 2 pênaltis perdidos pelo mesmo jogador. O São Paulino já viveu isso lá atrás com 2 de seus maiores ídolos, né? O Careca, que perdeu 2 pênaltis contra o Grêmio numa mesma partida, e o Raí, que perdeu 2 pênaltis contra o Corinthians numa mesma partida, numa semifinal de Brasileirão, contra o Dida. Sufocos incríveis em jogos de Libertadores, em que o São Paulo acabou com 0-0, acabou no lucro. Contra o Palmeiras em 94, Pelé contra Luxemburgo, contra o Botafogo ano passado, né? Na primeira partida das quartas de final. E aí tem esse detalhe da questão das penalidades, né, que vinha sendo um karma. O São Paulino, até o jogo da Copa do Brasil, entendia que o São Paulo não tinha goleiro e nem cobradores de penalidades. Agora, pelo menos o goleiro já é alguma coisa. Ele fez uma defesa que valeu um gol, né? E a última coincidência, Tironi, é aquele último lance do jogo, sabe aquela dividida do Enzo Dias, em que ele chega meio na bola, meio no jogador do Atlético Nacional, o jogador sobe e cai como uma jaca? Isso o São Paulino viu algumas vezes, Ronaldão contra Stoichkov, Lugano contra Gerrard. Em alguns momentos
cruciais da história do São Paulo, até a dividida, né? Mas lembranças históricas à parte, falando do jogo e da qualidade dos times, o time do Atlético Nacional comprovou o que a gente via na fase de grupo, sobretudo quando joga em casa, né? Ele ganhou bem do Bahia, ganhou bem do Inter, ganhou bem do Nacional de Montevidéu. É um time muito forte fisicamente, bem treinado, rápido, e que não se intimidou com aquele sistema do Crespo, de 3 zagueiros, que vinha se impondo no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, jogou com 3 atacantes, anulou a sobra do São Paulo, marcou pressão e deu as cartas no jogo, né? Com muita saúde, com muita velocidade. Aí eu vou pegar só uma daquelas lembranças todas passadas dos São Paulinos para projetar a partida da volta. É justamente o jogo com o Botafogo, né? O São Paulo sobreviveu ao Nilton Santos no jogo da volta. Ele teve. Agora foi. Agora... Vai ou não vai, Arnaldo? Voltamos, porque o Arnaldo travou a hora que ele falou assim: o São Paulo sobreviveu ao Botafogo lá no primeiro tempo daquele jogo do ano passado. Mas, Danilo, também quero seus pitacos, né? Foi um massacre. Foi um massacre. Ela falou: não foi bem assim, veja bem, porque se fosse o Zubeldia, estariam elogiando. Não é nada disso. Tem que admitir quando joga mal, ué. Sim. Não, eu acho que o que o Arnaldo até ia falar é que o São Paulo sobreviveu ao Botafogo na ida e na volta conseguiu fazer um jogo, só que foi para os pênaltis e acabou eliminado. Conseguiu fazer um jogo legal e lembrando que o São Paulo perdeu chances de definir o jogo no Morumbi contra o Botafogo. Ontem, o jogo, assim, o Atlético Nacional teve um domínio, eu até imaginava que fosse ter um domínio, mas eu desenhava que o São Paulo poderia pelo menos incomodar em um contra-ataque ou outro, fazer pelo menos o Ospina fazer alguma defesa. A gente não viu, não teve nenhuma defesa do Ospina. O Ospina apareceu para bater tiro de meta, basicamente, senão a gente não saberia nem a cor do uniforme dele. Então foi um domínio completo. A estatística é provavelmente uma das estatísticas mais mentirosas que eu já vi na história do futebol. Você vai lá, só uma bola no gol. Pô, mas só uma bola no gol, 19 chutes, 2 traves, 2 pênaltis perdidos. Se a gente estivesse falando aqui de um 4-0, a gente estaria falando num resultado normal para o que foi a partida de hoje. 3-0, seria um resultado normal. E o São Paulo estava perdido do começo ao fim do jogo. Foram quase espasmos em que o São Paulo soube o que fazer em campo. Tanto que no começo do jogo o Alan Franco já caiu com uma dor na cabeça meio estranha. Eu falei, o que é isso? A hora que ele estava no chão, ele levanta e começa a dar um esporro no Rafael. Por quê? Eles estavam tentando se acertar. Eles perceberam que o São Paulo estava perdido no jogo. Aí depois o Enzo também caiu um momento. O São Paulo estava o tempo inteiro percebendo que estava perdido, mas não conseguia se acertar. O André Silva deu uma finalização, parecia que o São Paulo ia segurar um pouco, controlar, administrar, mas aí o Atlético Nacional voltava a tomar conta do jogo. Foi realmente um sufoco. E aí, se a gente for analisar a produção, uma produção muito ruim, mas um resultado incrível. Um resultado para comemorar, um resultado para você chegar no Morumbi confiante. 60 mil pessoas no Morumbi, apoiando, aquela história de, não vai ser quarta, né? Terça-feira de Libertadores, é diferente no Morumbi. E apoiar porque a gente tem que lembrar, sim, era fase de grupo, sim, o grupo era diferente, mas o Atlético Nacional não fez absolutamente nada fora de casa na primeira fase da Libertadores. Nada, literalmente, perdeu tudo. Perdeu os jogos que fez fora de casa. Então eu realmente acho que o São Paulo sobreviveu e agora, no favoritômetro, eu coloco o São Paulo como favorito. Porque o São Paulo em casa, apoiado, vai conseguir aproveitar. O time do Nacional tem uma equipe legal do meio para frente, mas apresenta fragilidades que o São Paulo não conseguiu explorar ontem, mas eu tenho certeza que no Morumbi vai conseguir. Então eu acho realmente que a classificação do São Paulo foi assim, quase que sacramentada ontem. Juro por Deus, porque é realmente assim, se tivesse sido 3-0 já era, a gente estaria falando o quê? Então o 0-0, eu tenho, assim, para mim o São Paulo ganhar de 1-0 do Atlético Nacional vai ser tranquilo, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar que eu tô te falando. É 2-0 pro São Paulo na terça que vem. Olha, tá uma discussão aqui no nosso chat, daqui a pouco o Arnaldo tá de volta,
sobre foi massacre ou não foi massacre. Porque, por exemplo, o Rafael fala, massacre é quando o goleiro do time faz 5, 10 defesas. Não foi o caso. Então, Rafael, vamos falar o português claro. Quem assistiu o jogo teve alguma dúvida de que o São Paulo foi amassado no jogo? Foi amassado. Nenhum. Tudo bem, acontece. Não é porque é o Crespo, não é não sei quem, porque o Crespo é ruim. A questão não é essa. A questão é que não jogou bola. Aliás, o Crespo, inclusive, admitiu isso, né? E é o que você falou também da estatística. O chute a gol, o cara recua, o goleiro vem aqui e faz aquela defesinha de salão. Chute a gol. Isso. Aí aquele tiro que passa 1 centímetro da trave, né? A estatística é chute fora. Aliás, uma sugestão para a congregação mundial das estatísticas, que considera esse chutinho que você falou, que é um peteleco na mão do goleiro, como chute no gol, e bola na trave não é chute no gol. Bola na trave é erro. Pelo amor de Deus, né? Pois é. O que é mais perto do gol, né? Isso que eu disse, é uma das estatísticas mais enganosas que eu já vi no futebol. Sigam mandando suas mensagens aí. Aí, Danilo, teve uma questão, porque o Ferrarese, que foi um ótimo jogador nos últimos jogos do São Paulo, vem jogando bem, inclusive, como terceiro zagueiro ali. Ontem, se o Cardona perdeu 2 pênaltis, foram os 2 pênaltis feitos pelo Rafael, fora o que ele sofreu pelo Ferrarese, fora o que ele sofreu com o Marlos Moreno. Meu Deus do céu, o que é reflexo também, Danilo, e acho que também explica um pouco o jogo ruim do São Paulo, das marcações individuais que o Crespo faz. E não funcionou. Claramente não funcionou, né? Você via toda hora o Ferrarese passando quase que do meio de campo para ter que marcar, para acompanhar o seu jogador. Isso faz uma linha de 3 sofrer e aí tem a recuperação. Eu acho que o primeiro pênalti foi muito acidental. Me lembrou muito o pênalti do Luan, do Palmeiras, no Mundial. O jogador está de costas, está com o braço aberto, sim, é verdade. Hoje a orientação é marcar esse tipo de pênalti, mas foi muito acidental. E no segundo ele foi um pouco imprudente, mas o jogador do Atlético Nacional, ele soube aproveitar e deixar a perna do jeito certo. Eu não estou dizendo que não foi pênalti, tá? Mas o cara criou a situação perfeita ali e foi pênalti, bem marcado. Então o São Paulo sofreu, tem essas limitações, como a gente disse. Eu não acho que é um time ruim, que vai lutar contra o rebaixamento, mas é um time com limitações. E aí a grande questão, agora que o Arnaldo voltou, dá pra gente conversar sobre isso, o que vai fazer o São Paulo, qual é a estratégia do São Paulo? Porque o São Paulo já tá sem o Arboleda machucado, e ontem, cada vez que caiu o Alan Franco ou caiu o Ferrarese no gramado, falava, e agora? Quem vai entrar? Quem vai ser o zagueiro? Como vai ser essa linha de 3? Então essa é uma limitação. E como o São Paulo já deu uma afastadinha da zona de rebaixamento, já está até, na verdade, flertando com G6, né, no Campeonato Brasileiro, e eu acho, e já está fora da Copa do Brasil, poderia priorizar. Jogar contra o Sport na Ilha do Retiro, ainda que o Sport esteja nessa situação de ter vencido a primeira, já vai ser difícil de qualquer jeito. Então eu, particularmente, tentaria poupar um pouco para jogar com força máxima na Libertadores. Essa é uma boa discussão sobre o que o São Paulo deve fazer e o São Paulo está tão apavorado com essa situação que ontem o Lucas pôs a mão no joelho. Achei que sentiu. Mas é que aí o Lucas tem uma carga extra ainda. Pois é, aí a torcida do São Paulo, não, acho que sentiu, acho que está mancando, acho que não está no seu potencial máximo. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da escalação. Mas, Arnaldo, o seu raciocínio ficou interrompido, você falou assim, no jogo contra o Botafogo, e aí você caiu. Eu vi o Danilo comentar otimisticamente sobre a partida da volta, mas eu lembrei o Botafogo porque o São Paulo sobreviveu à partida da ida no ano passado, mas teve dificuldade na volta, acabou indo para os pênaltis e perdeu, né? O Morumbi, na Libertadores, sobretudo contra times estrangeiros, costuma ser um dos piores ambientes ao adversário, né? E o São Paulo se sente muito mais confortável para jogar, se impor, jogar de uma forma diferente no seu estádio. Isso é fato. Mas não é uma fava contada você vir com 0-0. Ainda mais contra uma equipe que tem experiência e muita força no contra-ataque, como é o caso do Nacional. Então, o São Paulo vai ter que, além da força do seu estádio, ter novas estratégias para passar de fase, né? E acho que a circunstância toda, por exemplo, o que o Danilo está dizendo, detalhes, né, que envolvem os períodos, os dias até a partida de volta e a partida de volta especificamente. O São Paulo, além de ter um elenco limitado,
é um time muito fraco nos bastidores, é um clube fraco, né? Me chama a atenção, por exemplo, o fato do São Paulo ter, nas 2 partidas de eliminatória na Copa do Brasil e Libertadores fora de casa, arbitragens não FIFA nos seus jogos, né? Foi tanto ontem quanto no jogo contra o Atlético Paranaense, né? O Danilo, pênalti, bateu no braço. O árbitro completamente caseiro ontem, assim como foi o árbitro de São Paulo e Atlético Paranaense. Além dessa fraqueza em bastidor, o jogo do Brasileiro que o Danilo citou, entre a partida de ida e a partida de volta, é de um Recife contra o Sport. Talvez fosse uma diretoria mais atuante, o São Paulo teria pleiteado lá atrás, agora não adianta mais, o adiamento dessa partida. O São Paulo é um time que já fez 19 partidas no Brasileiro. Não é só que tem a folga na tabela, tem folga em número de jogos, tem time com 17 jogos, né? E é uma partida que contempla uma viagem, né? Coisas que outros times sul-americanos conseguem nas suas ligas, quando tem folga no calendário, como é o caso do São Paulo. Mas São Paulo, você acha que o São Paulo pensou nisso? Para mim, diante dessa inoperância clubística em termos de bastidores, só resta uma estratégia para Recife: não levar nenhum titular para Recife, né? Porque não é só uma questão de possíveis novas lesões, é uma questão de desgaste. O adversário é muito forte fisicamente, talvez seja o maior trunfo do adversário. E o São Paulo precisa estar preparado, sobretudo nesse aspecto, além do aspecto psicológico, das cobranças de pênalti, treinamento e tudo mais, para a partida de volta, senão não passa. Simples assim. O São Paulo não tem um time reserva para levar para Recife, não tem zagueiro reserva. É verdade. Coloca o Sub-20. Coloca o Sub-20 para jogar contra o Sport. Não é rifar o Brasileiro, é rifar uma partida do Brasileiro, né? Depois da volta do Atlético Nacional de Medellín, é outra coisa. O São Paulo só joga no domingo contra o Atlético Mineiro, que tem também competição sul-americana. O São Paulo não está na Copa do Brasil e vai ter a semana livre lá entre um jogo e outro, enfim, mais na frente. Mas neste jogo contra o Sport, não há outra alternativa a não ser levar uma equipe completamente reserva, uma equipe sub-20 que tem mais entrosamento, né? Além de tudo, o Sport ressurgiu no Campeonato Brasileiro. A Ilha do Retiro vai estar lotada. O time foi recepcionado depois da vitória no Rio Grande do Sul pela torcida no aeroporto. Vai ter muito desgaste e não tem como um elenco dos mais reduzidos da temporada brasileira sobreviver a uma semana como essa, jogando as 2 partidas com a mesma dedicação. O São Paulo já fez esse esforço contra o Vitória, valeu a pena, ganhou o jogo. E aí, como disse o Danilo, ele tem agora uma pontuação fechando o turno razoável. Então, eu tenho que fazer escolhas, né? Eu tenho que fazer escolhas para poder ter chance na volta, senão nem tem chance de jogar a volta, né? O Atlético Nacional tem partida pelo colombiano? Tem, mas o Campeonato Colombiano está começando a nova temporada, os intervalos entre os jogos são maiores, e o Atlético Nacional vem aqui com boas chances, é um time respeitável. Então o São Paulo precisa passar desta fase, de qualquer forma. A temporada do São Paulo depende do jogo da próxima terça, porque daí, Tironi, se você consegue se classificar, as quartas de final lá na frente, dá para você recuperar alguns jogadores, dá para você recuperar o Arboleda, talvez o Oscar, talvez o Wendel, né? Olha a tabela do Brasileirão aí. Arrisca contra o Lanterna, arrisca, né? Não tem que colocar o goleiro, o Yang, para jogar porque o Jandrei saiu. Coloca o Yang, coloca os meninos, vê no que dá, né? E aí prepara o time, treina o time, descansa o time, motiva e mobiliza o time para a partida da volta na terça-feira, que é o jogo do ano. Olha o chaveamento aí. Se passar do Atlético Nacional, tem jogo contra a LDU ou Botafogo. O empresário André Cury, que representa o zagueiro Igor Rabelo, revelou que a negociação com o São Paulo não está mais certa e que a possibilidade de transferência esfriou mesmo após estar encaminhada.
Segundo ele, a situação voltou praticamente à estaca zero, apesar de ainda existir algum otimismo. O São Paulo buscou outras alternativas, incluindo a tentativa de repatriar o zagueiro Rafael Tolói, da Atalanta, mas as conversas não evoluíram e o atleta foi descartado pela diretoria paulista. Revelado pelo Botafogo, clube onde foi formado e que ainda detém parte dos seus direitos econômicos, Igor Rabelo chegou ao Atlético Mineiro em 2019, em negociação avaliada em cerca de 13 milhões de reais. O clube adquiriu 70% dos direitos econômicos do defensor. Desde sua chegada, Rabelo participou de conquistas importantes do Atlético, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, a Supercopa do Brasil em 2022 e 6 títulos consecutivos do Campeonato Mineiro, entre 2020 e 2025. Apesar do histórico de sucesso no Galo, Rabelo perdeu espaço no time titular e vem sendo especulado para negociação. Com a negociação esfriada com o São Paulo, o defensor deve permanecer no Atlético para os próximos compromissos. O São Paulo entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Atlético Nacional COL no jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o tricolor só joga no fim de semana contra o Sport, no sábado pela 21ª rodada. E você, torcedor, o que acha da situação de Igor Rabelo? Deixe sua opinião nos comentários.